uma coisa nova Jesus vai fazer. É nessa certeza que nós queremos continuar adorando ao Senhor nesse momento através da sua palavra. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 16, vamos ler do 22 em diante. Atos capítulo 16, versículo 22 em diante. Quem achou diz amém? Amém. Eu vou estar lendo, então os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, Atos capítulo 16, versículo 22: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, cuidando que os presos já tinham fugido, e acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Amém, irmãos? A salvação de Jesus não é só para você, é para você e para a sua casa. Jesus, Ele quer salvar não somente você, Ele quer salvar toda a sua família. E esse texto aqui é um texto que mexe muito comigo, é um texto que eu já preguei em outras oportunidades, e é um texto que fala comigo sobre muitas coisas fortes, importantes e reveladoras da palavra de Deus aos nossos corações para hoje. E antes de estar discorrendo sobre aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero criar aqui duas situações hipotéticas, e aí eu quero que a igreja analise comigo essas duas situações. Imagina que desse lado aqui tem a imagem de uma pessoa presa, está lá na cadeia, trancada, atrás de grades de ferro. Só que essa pessoa que está presa, atrás de grades de ferro, ela está lendo a Bíblia, ela está feliz, o rosto dela, você olha, você vê alegria, você vê paz no seu íntimo, você vê que aquela pessoa, apesar de estar presa, apesar de estar atrás de uma porta de grades de ferro, ela está bem, ela está feliz, ela está em paz. E aqui nesse outro lado nós pintamos um outro quadro. Nós temos uma pessoa que não está presa, ela pode ir e vir para onde ela quiser, só que essa pessoa ela está em cima de uma ponte, pensando em pular e tirar a sua vida. Pergunta: qual dessas duas pessoas está presa e qual está solta? Fez um silêncio no tempo, né?
Qual dessas duas pessoas está presa e qual está solta? A resposta é: as duas estão presas. Porém, essa que está presa fisicamente, ela está em paz, ela está bem, porque espiritualmente e emocionalmente ela está liberta. Ela está presa fisicamente, a prisão dela é física, mas interiormente, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua parte espiritual, no seu interior, ela está livre. E essa outra aqui, embora ela esteja livre fisicamente, não tem nenhuma cadeia de ferro prendendo essa pessoa, ela está livre, ela pode ir, ela pode vir, ela pode fazer o que ela quiser, fisicamente falando. Porém, apesar dela estar nessa situação, interiormente, espiritualmente, ela está presa a sentimentos de morte. Ela está presa a sentimentos malignos que estão dominando a sua alma e levando ela a desejar a morte. E aí a gente analisa essas duas situações e a gente começa a entender, irmãos, que a libertação interior, ela faz muito mais diferença, ela é muito mais determinante na felicidade, na realização da nossa vida e na capacidade de fazer com que a gente enfrente com otimismo os sofrimentos, as dificuldades, as lutas que muitas vezes temos que enfrentar na vida, do que a libertação externa. Ou seja, o que acontece dentro é muito mais poderoso muitas vezes do que o que acontece fora. Esse texto aqui fala de dois homens que estavam encarcerados, que estavam presos, fisicamente falando. E quando eu olho para esses dois homens presos, eu lembro que eu preguei na semana passada sobre Pedro, que estava preso em Atos 12. Parece que Deus falou para mim: você vai pregar sobre encarcerados, vai ter uma sequência de ministrações sobre pessoas presas. Ok, eu estou aqui para obedecer, Deus mandou, a gente faz. E quando eu penso, irmãos, nessa questão de pessoas presas, eu me lembro do pastor Marcos Ritt. O pastor Ageu conhece, com certeza. Ele faz um trabalho belíssimo no presídio, no nosso presídio aqui em Campo Grande. E muitos presos que estão ali hoje, ainda presos, você chega lá, muitos deles estão lá lendo a Bíblia, estão lá em paz, estão lá desenvolvendo a obra do Senhor dentro da prisão. Tem presos que são pregadores do Evangelho lá dentro, estão vivendo melhor até do que quando eles estavam fora da cadeia. Estão lá servindo a Deus, lendo a Bíblia, ministrando a palavra, servindo ao Senhor, com paz no coração. Por quê? Porque alguém libertou eles de dentro para fora. E quem fez isso? Jesus. Jesus. Então o Evangelho é libertador. O Evangelho liberta e transforma a vida das pessoas. Por isso nós olhamos para essa situação e para essas dois quadros que eu criei aqui, nós entendemos que muitas vezes tem gente que parece que está livre, mas está presa, e tem gente que parece que está preso, mas está livre. E quando eu olho para esse texto aqui, para a vida do apóstolo Paulo e para a vida de Silas, eles estão ali em Filipos, e não está somente Paulo e Silas, está também Timóteo, está também Lucas, porque Lucas, o médico, ele é o escritor do livro de Atos. Mas Paulo e Silas, eles andavam mais juntos. Aonde um ia, o outro ia. E a perseguição veio de uma maneira muito mais forte sobre os dois. Primeiro porque eles eram judeus, e segundo porque Paulo e Silas, eles estavam diante de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E aquele espírito de adivinhação, aquele espírito maligno que estava naquela jovem, ele começou a bajular Paulo e Silas, para que ele não fosse incomodado, para que ele continuasse ali, agindo e fazendo ali o que ele estava acostumado a fazer, que era a arte da adivinhação. Vamos dizer que havia ali, irmãos, uma jovem se utilizando do espiritismo. E eu pergunto para os irmãos: tem espiritismo nos dias de hoje? Sim ou não, igreja? Tem espiritismo, né? E o espiritismo é a crença na reencarnação, a crença de que os mortos falam com os vivos. E eu vejo assim, irmãos, que muitas vezes,
quando as pessoas estão mais fragilizadas emocionalmente, principalmente com a morte de um ente querido, às vezes o inimigo usa alguém que está lá no espiritismo para chegar do lado daquela pessoa e dizer: olha, fica triste não, eu vou te levar ali num lugar onde nós vamos invocar essa pessoa que morreu e você vai bater um papo com ela. Quantos aqui já ouviram isso? Atrás. Irmãos, é assim que acontece. Aí a pessoa vai lá, senta naquela mesa, né? Geralmente os espíritas que trabalham com isso são os de mesa branca, os kardecistas. Vão lá, a pessoa senta lá, e aí daqui a pouco aquele que morreu começa a conversar com aquele que está vivo, e a voz realmente parece que é muito semelhante, e as pessoas acham que realmente estão falando com um ente que morreu, mas na realidade quem está ali falando não é aquele que morreu. Sabemos que é o inimigo das nossas almas, que muitas vezes trabalha para enganar, ludibriar e levar as pessoas para longe de Cristo. E lá em Deuteronômio 18, 9, irmãos, 9 em diante, diz assim: não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem consulte adivinhos, feiticeiros, necromantes, nem quem consulte os mortos, pois aqueles que fazem tais coisas são abomináveis ao Senhor. O Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo, Ele não mudou. As mesmas práticas que o Senhor condenava lá atrás, Ele continua condenando nos dias de hoje. Mas o fato é que aquela jovem estava ali, possuída por um espírito maligno, e aquele espírito estava ali importunando Paulo, até o momento que Paulo chegou e disse: em nome de Jesus Cristo, saia dela. E naquele momento o espírito saiu. Só que o que aconteceu, irmãos? Através daquele espírito de adivinhação, os senhores daquela jovem ganhavam dinheiro em cima daquela prática, e eles ficaram profundamente irritados com Paulo e Silas, e eles chamaram os magistrados, e eles prenderam Paulo e Silas, rasgaram suas roupas, e deram muitos açoites em Paulo e Silas, e os levaram presos para uma cadeia romana. E nessa cadeia romana eles não apenas ficaram presos ali, mas dentro dessa cadeia eles também foram acorrentados, foi colocada uma corrente em seus pés, porque era assim a cadeia romana na época. Não bastava a pessoa ser presa, dentro da cadeia havia uma corrente, essa corrente era colocada na perna do presidiário, e ele ficava. E ali eles ficaram, irmãos, naquela situação, presos, chicoteados, surrados, com as roupas rasgadas, com dores no corpo, com fome, com sede. E aí eu pergunto para você: e se você estivesse nessa situação? Você não fez nada de errado, está fazendo a vontade de Deus, está servindo a Deus, fazendo aquilo que é correto aos olhos do Senhor, mas de repente as situações negativas começam a vir sobre a sua vida, mas você não está fazendo nada de errado, está fazendo o que Deus mandou, o que Deus quer que você faça, mas aí de repente você é surrado, suas roupas são rasgadas, você é preso, é colocado dentro de uma cadeia, é colocado dentro de uma prisão. Eu pergunto para você: é ou não é uma situação de aflição? É ou não é uma situação de aflição, igreja? Paulo e Silas estavam numa situação de aflição, sim ou não? Sim. E você? Será que você hoje não está passando por uma situação de aflição? Será que hoje você não está passando por algum tipo de aflição que tem vindo sobre a sua vida? E aí eu quero pensar com você nessa noite sobre um tema que Deus colocou no meu coração, que Deus permite a aflição dos justos. Vou repetir: Deus permite a aflição dos justos, para que através das aflições que o justo está passando, ele possa revelar na vida do justo o verdadeiro adorador que está dentro de você, o verdadeiro adorador que mora em você, o verdadeiro adorador que existe em você.
Em outras palavras, eu quero dizer para você nessa noite, você que é crente, você que é filho de Deus, você que serve a Deus, Deus te permite sofrer. Deus te permite muitas vezes passar por situações que, analisando pela via da justiça, você talvez não deveria estar passando, mas Deus te permite sofrer. Fala para o seu irmão aí, Deus te permite sofrer. Deus permite você, Deus permite a mim, Deus permite a cada um de nós, como permitiu que Paulo e Silas sofressem, para revelar o verdadeiro adorador que existe em cada um de nós. A palavra de Deus nos revela, irmãos, que eles foram surrados, que Paulo e Silas, irmãos, foram castigados, que Paulo e Silas foram açoitados, que eles estavam numa situação de grande aflição, de grande sofrimento. Mas a palavra de Deus nos diz que apesar da dor, apesar das costas todas rasgadas pelo sinal feito pelas varas, apesar das correntes, apesar de eles estarem naquela situação de dor e de sofrimento, à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e adorando ao Senhor. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e adorando e louvando ao Senhor, apesar das dores, dos sofrimentos que eles estavam passando. Porque, irmãos, porque o verdadeiro adorador que está em você, que está em mim, ele não se abate com as aflições, ele não se abate com as situações de sofrimento. Por quê, pastor? Por alguns motivos, e eu quero destacar esses motivos para você nessa noite. Primeiro motivo pelo qual o verdadeiro adorador que está em você, que está em mim, ele não se abate diante das aflições, porque o verdadeiro adorador, ele crê que o verdadeiro cristianismo, ele não só nos oportuniza a prosperar, mas também nos oportuniza a sofrer por amor a Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem está em Cristo pode prosperar? Pode prosperar, mas também pode sofrer. Mas também pode sofrer. Irmãos, estar em Cristo é maravilhoso, é tudo que nós precisamos. Estar em Cristo é a condição em que o ser humano pode, vamos dizer assim, vivenciar o estado pleno da bênção de Deus sobre a sua vida. Porque sem Cristo você não tem nada, mas em Cristo você tem tudo. E estar em Cristo muitas vezes vai te oportunizar prosperidade. Vai te oportunizar prosperidade, sim. Conheço muitas pessoas que entregaram a vida para Jesus e prosperaram. Mas também estar em Cristo muitas vezes vai oportunizar você a sofrer por amor a Cristo. Paulo e Silas, eles estavam prontos para prosperar, mas eles também estavam prontos para sofrer por amor a Jesus. Eles não estavam prontos só para prosperar, eles estavam prontos a sofrer também. Quando a gente fala de um cristianismo que prospera, todo mundo quer. Quando a gente fala de um cristianismo que vai trazer dinheiro para o nosso bolso, todo mundo quer. Mas quando a gente fala de um cristianismo que vai nos levar a momentos de sofrimento, a gente dá uma repensada. A gente não quer muito. Mas, irmãos, o verdadeiro cristianismo é assim. Existem momentos em que você vai prosperar e você precisa estar preparado para prosperar, mas existem momentos que você vai ter que sofrer por amor a Cristo. E eu pergunto para você nessa noite: por amor a Cristo, você está preparado para sofrer? Ou você só está preparado para prosperar? Uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Nós estamos vivendo dias em que o Evangelho está ficando muito superficial. Muitos crentes não oram mais. É aquela oração decoreba, né? A pessoa ora, você já sabe como é que ela vai começar, qual vai ser o meio e o fim. A oração que eu fiz com o Ministério de Louvor aqui, quando a gente começou o culto, foi a seguinte: Pai, nos livra de fazer as coisas automaticamente. Nós não queremos subir nesse altar para cantar automaticamente. Nós não queremos subir nesse altar para pregar automaticamente. Nós não queremos subir nesse altar para orar automaticamente. Nós não queremos estar na igreja para fazer as coisas automaticamente. Nós queremos fazer de coração.
Queremos fazer com entrega. Queremos fazer de uma maneira que toque no Senhor, que toque no coração do Senhor. Porque, irmãos, todos nós que fazemos parte do ambiente de igreja, tem gente que é igrejeiro, nós corremos o risco de nos perdermos dentro da igreja. Nós corremos o risco de perdermos a nossa fé dentro da igreja, de perdermos a nossa espiritualidade dentro da igreja, de perdermos o nosso fervor espiritual dentro da igreja. Porque estar dentro da igreja muitas vezes não significa que você está espiritual. Estar dentro da igreja muitas vezes não significa que você está em Cristo. Tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. E eu quero dizer para você, querido, nós precisamos estar em Cristo. Amém? Nós precisamos estar em Cristo. Tem uma frase que diz, é uma frase que eu acho que é universal, usa: pare de sofrer. Quem já ouviu essa frase? Eu concordo com ela em partes, né? Eu acredito que você pode aplicar o pare de sofrer, você que está em Cristo, na sua vida, em relação à eternidade. Porque você não vai sofrer o fogo da condenação eterna, você não vai sofrer o sofrimento eterno da condenação do pecado. Então, desse sofrimento, você está livre para sempre, porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque o sangue de Jesus te purificou dos seus pecados e te deu acesso ao céu de Deus. Então você não vai mais para o inferno, você ia para lá, o rumo mudou, você vai para um lugar de glória. Então lá na eternidade você não vai sofrer, mas aqui você vai sofrer. Não fica triste não, né, irmão? Deus está te dando essa notícia. Aqui você vai sofrer. Enquanto você estiver passando por aqui, você vai passar por momentos de sofrimento, porque o Senhor Jesus diz: no mundo tereis o que, irmãos? Aflições. No mundo tereis aflições. Ele não mentiu para você, ele não mentiu para mim, ele não mentiu para essa igreja. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo para mim e para você? Eu venci o mundo. O mesmo poder que me deu a condição para vencer o mundo está com você hoje. O mesmo poder que me habilitou a vencer o mundo está sobre a tua vida hoje, porque eu estou contigo. Então, se eu venci, você também vencerá. Amém, igreja? Você tem poder para vencer o mundo em Cristo Jesus, porque Ele venceu. Ele venceu, Ele venceu, e você vai vencer também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos que entender que o sofrimento faz parte do viver nesse mundo, mas nós não podemos deixar que ele nos abata. Nós vemos em Paulo e Silas verdadeiros adoradores, pessoas que estavam adorando, louvando e orando ao Senhor no momento em que a dor, o sofrimento veio sobre as suas vidas. E isso traz uma mensagem para nós, irmãos. Nós, como crentes, devemos entender que sofrimento e dor são coisas que muitas vezes virão sobre as nossas vidas. E qual será a nossa reação? Depende do que eu disse no início. Se eu sou aquela pessoa que estou livre por dentro, se eu sou aquela pessoa que desfruto de uma libertação espiritual na minha vida, as coisas que estão me cercando para me fazer chorar não vão apagar o brilho do meu louvor e da minha adoração, meu Deus. Mas se eu sou aquela pessoa que estou presa por dentro em cadeias espirituais e emocionais, qualquer coisa vai me abater. Então o verdadeiro adorador, ele não se abate diante das aflições por 3 motivos. Primeiro, porque o verdadeiro adorador, ele entende que ele tem que trazer na sua vida as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17: ninguém me envergonhe, ninguém me inquiete,
porque eu trago na minha vida as marcas de Cristo. Você tem as marcas de Cristo? Você está marcado com as marcas de Cristo na sua vida? Talvez alguém fale assim: mas pastor, detalhe esse negócio para nós aí. O que seriam as marcas de Cristo? Eu vejo assim, irmãos, que as marcas de Cristo se referem a duas situações da nossa vida. Primeiro, nós temos que trazer na nossa vida as marcas de Cristo que estão relacionadas ao nosso relacionamento com Deus. As marcas que estão na nossa vida dentro da nossa relação com o Altíssimo, que nos identificam, que nos qualificam como alguém que tem um relacionamento com Deus em Cristo Jesus, que demonstram que nós somos de Deus. Marcas como a marca da santidade, a marca do amor sacrificial, a marca da humildade, a marca da generosidade, a marca do amor à palavra, da obediência à palavra, porque quem é de Deus obedece à palavra, amém? Amém, irmãos? A marca da oração, a marca do perdão. Porque, irmãos, como uma pessoa pode dizer que ela é de Deus, que ela é de Jesus, se ela não perdoa as pessoas quando ela é ferida? Como uma pessoa pode dizer que ela tem as marcas de Cristo, se ela não demonstra amor sacrificial na sua vida, para com as pessoas com quem ela caminha, dentro e fora da sua casa? Como uma pessoa pode dizer que ela é de Cristo, se ela não demonstra humildade? Porque Jesus, ele era humilde, sim ou não? Jesus diz: aprendei de mim que sou orgulhoso. É isso, irmãos? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, vamos dizer assim, as marcas de Cristo primeiro estão relacionadas à nossa vida dentro da nossa relação com Deus, mas também tem as marcas de Cristo que estão na nossa vida no que se refere à nossa relação para com o mundo, a nossa relação de desafeto para com o mundo. Porque, irmãos, aquele que vive em Cristo, ele vive numa guerra contra o mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está mergulhado no pecado. Então, se você anda com Cristo, e se você é de Cristo, o mundo, via de regra, ele te detesta, ele te odeia, ele te reprova. Então, aquele que está em Cristo, em relação ao mundo, ele deve trazer na sua vida a marca do desprezo, da rejeição, do sofrimento que muitas vezes vem sobre a sua vida por causa do desprezo, da rejeição, da discriminação do mundo para com a sua vida. Se você hoje se levanta como um crente na sociedade, como um cristão comprometido com a palavra, e diz o seguinte: porque a palavra de Deus não aprova, eu não aprovo a homossexualidade. Se você se levanta hoje como um cristão e diz: eu não aceito pedofilia. Se você se levanta hoje na sociedade e não aceita a maneira, vamos dizer assim, depravada, obscena que a Anitta se comporta e como ela influencia muitas mulheres hoje na sociedade, se você se levanta hoje, se posiciona politicamente para dizer que você não aceita determinadas situações que estão relacionadas muitas vezes a uma visão política, você é perseguido de tudo que é jeito. As pessoas te perseguem, as pessoas te criticam, as pessoas falam mal de você, e se bobear você é preso. Então nós estamos caminhando por um tempo onde eu vejo que Deus vai chacoalhar a figueira. O que é isso, pastor? Deus vai pegar a igreja e vai balançar para ver quem está firme na figueira e quem não está. Quem é de Deus e quem não é. Quem está mais disposto a fazer a vontade do mundo, ou quem está mais disposto a fazer a vontade de Deus? Porque hoje em dia, irmão, ser crente de verdade, às vezes você é criticado dentro da própria igreja. Às vezes ser crente de verdade, você assume uma postura fiel à palavra, até na igreja você muitas vezes é criticado. Então,
As marcas de Cristo precisam estar em mim, precisam estar em você. Então, quando eu passo pelo sofrimento do mundo, quando eu sou rejeitado, desprezado pelo mundo, eu não fico triste, eu não me abato, porque eu sei que isso é um reflexo de estar vivendo para Deus, de estar vivendo para a glória de Deus. Isso é a marca de Cristo na minha vida. E quando o apóstolo Paulo ele diz assim: fui açoitado, fui apedrejado, fui preso, a relação é grande, irmãos. Aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, olha só o que o apóstolo Paulo diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Paulo passou por tudo isso, irmãos, mas nada disso tirou dele a alegria de ser um adorador do Senhor. E eu quero perguntar a você: o que tem tirado a sua alegria? O que é que tem roubado a sua alegria de ser um adorador, de ser um crente, de ser um cristão fiel a Deus? O que é que tem roubado do teu coração a alegria de ser um cristão nesses dias? Paulo passou por tudo isso e nada disso conseguiu tirar do coração dele a capacidade de à meia-noite louvar, adorar e exaltar o Deus que ele servia. E eu quero perguntar para você: o que é que tem roubado a sua alegria? O que é que tem tirado a sua alegria? Irmãos, o que me chama a atenção é que Paulo e Silas estavam à meia-noite louvando e adorando ao Senhor, machucados, feridos, aprisionados, quando é comum as pessoas, quando estão nessa situação, reclamar. Sim ou não, irmãos? Ou questionar. Quando as pessoas estão sofrendo, quando as pessoas estão passando por situações como Paulo e Silas estavam passando, o que é comum nós vemos no ser humano é reclamação e questionamento. Sabe aquela atitude assim: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que com meu filho? Por quê? Irmãos, quando a gente olha para aquela situação ali, na vida de Paulo e Silas, a gente não vê questionamento, a gente não vê reclamação, a gente vê adoração e louvor a Deus. E isso tem que mexer com a nossa vida, irmãos, porque eu vejo que às vezes nós como crentes estamos muito frágeis, somos crentes muito frágeis nos dias de hoje. Qualquer coisinha faz a gente reclamar, qualquer coisinha faz a gente questionar a bondade de Deus, questionar a fidelidade de Deus, questionar se Deus realmente está cuidando da gente. E eu quero dizer para você: pare de questionar. Tem crente que está quase perdendo a fé porque vive preso a questionamentos bíblicos para os quais ela não vai encontrar resposta. Tem crente, irmão, que se deixa envolver por aqueles questionamentos que são situações que não existe uma resposta clara na Bíblia, tipo: pastor, quem foi a esposa de Caim? Pastor, será que Jonas realmente foi engolido por um peixe? Pastor, quem foram os filhos dos homens e os filhos de Deus? Pastor, será que a arca existiu? Pastor, será que tem ET? Sabe, a pessoa, ela começa a divagar em tantas questões,
e ela esquece de confiar. Nós vivemos o tempo do questionamento. Nós vivemos o tempo onde a moda é questionar, quando nós deveríamos confiar em Deus. Amém, irmãos? Deixe de ser um crente questionador e seja um crente que confia no Senhor. Seja um crente que confia no seu Deus. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu confio no Senhor, porque eu sei quem o Senhor é. O Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor cumpre a sua palavra. Eu não estou entendendo, mas eu confio. Amém, irmãos? Os irmãos acham que Abraão entendeu quando Deus pediu para ele sacrificar Isaac? Não entendeu nada. Ele simplesmente foi. Deus falou, vai, e ele foi. Mas ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele confiou. Ele confiou em Deus. E lá na frente, ele percebeu que a melhor coisa que ele poderia ter feito era confiar, porque Deus tinha uma providência já preparada para entregar para ele, porque ele confiou. Agora imagine, irmão, se Abraão fosse questionar a Deus: mas Senhor, demorou 100 anos para o Senhor me dar esse filho, agora que eu estou na minha velhice, o Senhor manda sacrificar a bênção. E se Abraão fizesse isso, irmãos? Mas ele não fez, ele confiou. Hoje, o diabo quer que você questione, Deus quer que você confie. Quem que você vai obedecer? Pergunta é simples, irmãos. A nossa vida, ela está sempre entre essas duas situações. Ou a gente faz a vontade de Deus, ou a gente faz a vontade do diabo. Pastor, não tem meio termo? Não, porque o muro também é do diabo. Então o meio termo não tem, irmãos. Então lá atrás no Éden, Adão e Eva tinham duas coisas a fazer: ou obedecia a Deus, ou obedecia a Satanás. Infelizmente a escolha foi obedecer a Satanás. O que aconteceu? Morte, destruição, perda da condição de estar no paraíso. Então o que eu quero dizer para você, querido, obedecer a Deus sempre te trará ganho real e verdadeiro. Obedecer ao diabo sempre te levará para um abismo de morte. Nós precisamos saber a quem nós estamos obedecendo. Um verdadeiro adorador, ele não se abate, porque ele entende que o sofrimento é um instrumento de Deus para fortalecer o crente. Amém? Amém, irmãos? Eu senti um amém assim meio: será, pastor? Porque a gente não gosta de sofrer. Mas eu quero dizer para você, querido, às vezes sofrer vai fazer bem para você. Às vezes sofrer é o caminho que Deus escolheu para fazer de você uma pessoa mais forte. Porque quando você passa pelo sofrimento, pelo simples fato de passar pelo sofrimento e permanecer em pé, e não ser destruído pelo sofrimento, mas vencer o sofrimento, quando você sai do sofrimento, você não é mais a mesma pessoa. Você é uma pessoa muito mais forte. Você é uma pessoa muito mais capaz de enfrentar outros sofrimentos. Às vezes você vê uma pessoa que está passando um sofrimento terrível, e aí você vê aquela pessoa firme. Quem já teve essa experiência? De ver uma pessoa assim, passando um sofrimento difícil de ser enfrentado, mas ela está firme, ela está ali. Vai ver o histórico de sofrimentos que aquela pessoa já enfrentou no passado. Às vezes a gente vê a pessoa no presente, mas a gente não sabe o que ela passou lá atrás, para ela chegar onde ela está hoje. A experiência do sofrimento te faz crescer, te faz amadurecer, te fortalece. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que não sofrem nada se tornam mimadas. Qualquer coisinha mata essa pessoa. Pessoas que não passam pelo sofrimento, qualquer sofrimentozinho abate ela. Agora, pessoas que passam pelo sofrimento, vencem o sofrimento, elas se tornam fortes.
fortes. E eu quero dizer para você, tem muita gente que já sofreu aqui nessa igreja, e eu quero dizer para você que já sofreu aqui, de várias maneiras, você é forte no Senhor. Deus tem te feito forte. Deus tem feito de você uma pessoa forte, para ajudar aqueles que estão mais fracos. Irmãos, às vezes Deus nos passa pela prova, para nos aprovar e nos honrar. Eu digo assim, que aquilo que não é provado, não merece ser honrado. A honra, ela vem depois da aprovação, daquele que foi provado. Eu gosto sempre de usar o exemplo do carro. A gente compra um carro, a gente não sabe a história daquele carro. Quanto tempo você acha que demora para se construir um carro, para se projetar um carro? Irmãos, é tempo. A montadora, ela faz o motor, e ela coloca aquele motor para trabalhar horas, porque ela precisa saber quanto tempo aquele motor vai durar. Aí vai montando a lataria do carro, vai montando a estrutura do carro, vai montando a suspensão do carro. Depois que está tudo montadinho, aquele carro ele vai ser colocado em estradas diferentes, terrenos planos, terrenos acidentados, terrenos com barro, sem barro. Ele vai passar por várias provas, para se testar a suspensão, para se testar a durabilidade do motor daquele carro, porque é necessário numa montadora de carro, que você saiba, com 100 mil quilômetros rodados, que peças vão estragar mais rápido. Sim ou não, irmãos? Que peças precisam ser repostas, que peças precisam ser trocadas, e isso só vem depois que aquele veículo é provado, ele passa pela prova, aí é colocado peso sobre ele, é colocado pressão sobre ele, partes e partes e partes daquele veículo são testados. Depois que ele é testado, ele é aprovado, e aí ele recebe a condição de ser lançado no mercado e de ser honrado, porque foi testado. Nós muitas vezes queremos ser honrados por Deus, mas muitas vezes Deus fala assim: calma, eu não testei você ainda, eu preciso testar a sua paciência, eu preciso testar a sua fé, eu preciso testar a sua tolerância, eu preciso ver aonde você é fraco e aonde você é forte, quais são os pontos fracos da sua vida, eu preciso testar você. Então muitas vezes Deus, Ele traz provas específicas na nossa vida, para provar áreas específicas da nossa vida. Às vezes Ele quer provar no Wander a paciência do Wander, às vezes Ele quer provar na irmã Laura a fé, às vezes Ele quer provar no Mateus a capacidade de perseverar, e Ele vai provando a nossa vida, e às vezes vem prova para nós o nosso casamento. Sim ou não, irmãos? Quem é casado aí? Levanta a mão aí, bem alto. Aleluia, glória a Deus. Casamento tem ou não tem prova, irmão? Tem gente que até pulou ali, né? Tem prova com força, e às vezes dentro do casamento você é provado de várias maneiras. A sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de dar uma nova chance. Essa pessoa não merece uma nova chance, né? Às vezes você é provado na sua capacidade de ajudar o outro. Sim ou não, irmãos? Eu estou falando só de casamento, tá? Você é provado de várias maneiras. Mas por que Deus te prova? Porque Ele quer te honrar, Ele quer te abençoar, Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer te melhorar, Ele quer te fazer crescer. Então muitas vezes o preço do crescimento é a prova. Paulo e Silas, eles adoravam a Deus e não se abatiam, porque eles entendiam que a prova faz parte do processo de Deus para nos fortalecer. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, por trás da tua prova tem honra para você. Amém? Quem recebe isso? Por trás da tua prova tem honra, por trás da tua prova tem vitória de Deus para a tua vida. Tome posse disso no seu coração, se apodere dessa verdade para você. Irmãos, Paulo e Silas, eles não se deixaram abater, irmãos, pela aflição, porque como verdadeiros adoradores, eles criam que quando eles oravam no momento da dor,
eles traziam a manifestação do agir sobrenatural de Deus sobre as suas vidas, trazendo a bênção, a vitória que eles precisavam receber. Eu quero perguntar a você aqui nessa noite: você acredita que quando você ora, o sobrenatural de Deus vem sobre a tua vida? Você acredita nisso, irmão? Eles acreditavam e eles oravam. O que aconteceu? O sobrenatural de Deus aconteceu. O agir sobrenatural de Deus veio sobre aquele lugar. Irmãos, diz a palavra de Deus que os alicerces do cárcere se moveram, que as cadeias foram quebradas, que os grilhões foram quebrados, que as portas das prisões foram abertas. Por quê? Porque eles tiveram coragem de adorar a Deus na dor, tiveram coragem de adorar a Deus no sofrimento. E eu quero dizer para você, querido, no teu sofrimento, adore o Senhor, porque no meio da tua dor, Deus virá sobre você de maneira sobrenatural. Se tem cadeia, Deus vai quebrar. Se tem amarras, Deus vai destruir. Se tem portas fechadas, Deus vai abrir. Como resposta à atitude de um adorador que o adora na dor. Porque adorar a Deus quando tudo está bem é moleza, irmão. Adorar a Deus quando o dinheiro está no bolso, adorar a Deus quando a saúde está legal, adorar a Deus na prosperidade é moleza. Eu quero ver você adorar a Deus com o corpo ferido, com os pés acorrentados, numa situação difícil, deplorável, numa situação humilhante. Aí sim, quando o Senhor ele vê você nessa situação, adorando, Deus olha do céu e diz: eu vou ter que descer lá e visitar o meu servo, porque isso toca o coração de Deus, irmãos. Deus é tocado por pessoas que na dor não perdem a capacidade de adorar, não perdem a capacidade de orar, não perdem a capacidade de crer que Ele é Deus no meio da dor. No meio da sua dor existe um Deus para te abençoar, amém? No meio da sua dor tem um Deus para responder suas orações. No meio da sua dor existe um Deus para quebrar as cadeias que te prendem. Eu não sei quais são as cadeias que estão na sua vida hoje, mas eu sei que existe alguém que te liberta delas, chama-se Jesus. E Ele está aqui no nosso meio. Um adorador verdadeiro, ele não se abate diante das aflições, porque ele crê que quando ele ora, Deus age, Deus opera, Deus faz milagres, Deus opera maravilhas. Em último lugar, irmãos, o verdadeiro adorador, ele não se abate no meio das aflições, porque ele crê que o amor de Deus em nós pode colocar ao nosso lado as pessoas que estavam contra nós. Ali naquela prisão havia um guarda, sim ou não, irmãos? Ele estava contra ou a favor de Paulo, irmãos? Como guarda romano. Contra ou a favor, irmãos? Contra ou a favor, irmãos? Contra. Ele estava ali para prender e não deixar Paulo sair dali. Só que quando Deus mexeu naquele lugar, destruiu toda aquela cadeia, deixou os presos todos soltos, o que aquele guarda, aquele soldado ia fazer? Ele pegou a espada e ele ia. Quem falou isso? Aleluia. Estou te devendo um bombom, né? Eu gosto de criança assim que responde assim, né? Com essa coragem. Débora, que é o nome da abençoada. Irmãos, ia se matar. O homem ia se matar. Se fosse você, irmão, que estivesse no lugar do apóstolo Paulo, o cara ia morrer? Eu imagino que muitos crentes, se estivessem no lugar do apóstolo Paulo ali, ia ter um funeral daquele soldado ali. Porque muitos crentes iam pensar assim: Deus me libertou, você, tchau. E, né, o apóstolo Paulo não, irmãos. Ele falou: não faças nada contra a tua vida, porque todos estamos aqui. E o interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, na atitude dele, não deixou ninguém fugir, porque tinha um monte de preso ali. E ele
fez com que todos ficassem, para que uma alma fosse salva. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O amor de Deus fez com que aquele soldado se tornasse um aliado de Paulo. Ele se prostrou aos pés de Paulo e perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? A partir daquele momento, aquele homem não estava mais preocupado com o Império Romano, com o imperador. Ele não estava mais preocupado em servir o Império Romano. Ele estava preocupado em servir o Deus que Paulo servia, porque ele se sentiu amado, ele se sentiu valorizado. No momento em que ele ia tirar a sua própria vida, alguém que poderia ter o deixado fazer isso, não permitiu que isso acontecesse. E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E Jesus entrou na vida daquele homem, e na vida da família daquele homem. E aqueles que estavam contra Paulo agora se tornaram aliados de Paulo. O que eu quero dizer para você nessa noite, encerrando essa mensagem? Tem muita gente que está contra você porque você não ama. Vou repetir: tem muita gente que está contra você porque você não tem coragem de amar essas pessoas. Você não tem coragem de surpreender essas pessoas, fazendo por elas o que elas não esperavam que você fizesse. Você quer que aqueles que estão contra você fiquem do seu lado? Quem quer isso? Quem quer isso, irmão? Ame essas pessoas. Demonstre amor por essas pessoas. Faça algo por elas que vai surpreender o coração dessas pessoas. Faça algo por essas pessoas que elas não esperam receber de você. E você vai ver que Deus vai mudar corações. Deus vai mudar vidas através da sua vida. Eu e você, em Cristo Jesus, temos o potencial de sermos verdadeiros adoradores, como Paulo e Silas foram. Mas isso depende de nós. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra no seu coração aí, fique em pé nesse momento. Se você recebeu essa palavra, se essa palavra tem desafiado o teu coração, eu quero fazer um apelo para você.